mais conhecido como Café, músico e nerd nas horas vagas. Nômade da TI, passando por várias áreas diferentes e conhecendo assim muitas pessoas e contexto. Bruno Games Café da Silva, muito obrigado pela sua presença no Tech a Tech, cara. Que é isso, o prazer é todo meu. Bora lá falar um pouco dessa muita experiência doida que eu tive aí na carreira de TI. Não, eu tô curioso. Quando você começou a falar, eu falei, meu Deus, isso vai ter história. Não tem como. Pra galera que vai assistir a gente aí, o Café é meu team lead. Na ZUP ele é Transformation Lead, aí eu vou deixar ele pra ele explicar. Mas assim, antes de a gente falar do seu momento atual, eu queria saber, cara, como que você falou que queria começar a trabalhar com TI e qual foi o caminho que você traçou, né, pra gente chegar até aqui e trabalhar junto, né? Eu comecei desde quando, muito antes de pensar em trabalhar em TI, até mesmo quando deu 36 anos, então na minha infância eu não tinha computador, então eu não tinha essa visão que era trabalhar com TI, então era algo totalmente novo. Quando na minha adolescência, quando eu comecei a chegar, a pegar o primeiro computador, logo de lá eu já vi que era isso que eu queria, porque era uma pessoa muito fuçadora, gostava de fuçar, gostava de olhar. Lembro até hoje, quando eu estava acho que na minha oitava série, eu fiz meu primeiro site HTML, que na época estava bombando HTML, Flash. Então eu comecei a fazer minhas pagininhas e aquilo na época ninguém tinha conhecimento, né? Então quem fazia aquilo, nossa senhora. É um Fez uma, hacker. é isso mesmo, fez um HTML lá, nossa, é um hacker e tal. Falei, meu. Só que na época, pra mim, aquilo era sensacional, né? Aquelas páginas sem padrão nenhum, aquele monte de layout zoado, mas, meu, era aquilo e eu vi que eu gostava de fazer aquilo, eu tinha muito prazer em fazer aquilo. Então, desde jovem, mesmo sem conhecer, quando a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer, eu já falei, é isso que eu quero. Só que assim, como naquela época eu não tinha muito contexto de muitas coisas, esse negócio de programação, essa coisa de redes, era algo muito recente, né? Não tinha muitas opções no mercado. Então, eu sabia que eu queria fazer TI, mas eu não sabia o que eu queria fazer na TI. Porque o ramo da TI é gigantesco. Sim. Então, eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que durante a minha faculdade, eu queria fazer estágio para ver o que eu queria fazer. Antes de pensar, vou pensar num emprego. Então, eu falei, vou fazer um estágio para tentar achar o que eu quero. E meu primeiro emprego foi numa empresa que não era de TI, com 18 anos, trabalhei acho que 6 meses lá. Lembra que muitos anos atrás rodava aquelas propagandas da Car System? Car System, que tinha ou aquele bloqueador lá que bloqueia os carros, que falava, seu carro foi roubado. Então, trabalhei numa empresa que era tipo a Car System que fazia isso. Eu era responsável por fazer a monitoração dos carros e fazer o bloqueio dos carros, olhava alarme de empresa. Sério? Meu primeiro emprego foi isso daí. Eu era totalmente 18 anos, não tinha nem. Eu trabalhava 12 horas por dia, trabalhava um dia sim, um dia não, trabalhava de sábado, domingo. Eu entrava na empresa 4 horas da manhã. Isso aí deve ser 2004, né? Foi, 2004. Isso mesmo. Foi que 2004. Isso, cara. Primeiro emprego, loucura, né? Nada a ver com TI. Mas aí você ficava, tipo assim, um monte de tela ligado na internet. Era isso. Aí tinha os alarmes lá que disparavam o alarme, aí disparava na minha tela. Eu tinha que adicionar as pessoas para ver se estava tendo um perigo ou não. E, meu, comigo nunca aconteceu ter nenhum problema, graças a Deus. Nunca tive nenhum BO. Mas com o colega que trabalhava comigo à noite acontecia, mas comigo nunca aconteceu. Mas era um negócio totalmente doido. E eu era muito jovem e eu não tinha a noção do perigo que acontecia, né? Eu não tinha noção de quão importante que era isso que eu tava fazendo, porque eu tava mexendo com a vida das pessoas, mas eu era muito jovem. Às vezes eu deixava muito a desejar por imaturidade mesmo. Sim. Só que, meu, era muito ruim. Eu acordava 4 horas, eu tinha que chegar no emprego 4 horas da manhã. Isso em São Paulo? Não era em São Paulo, era em Santo André, era perto da minha casa. Eu morava em São Bernardo, né? Pô, aí você deu sorte, né, cara, de ser perto. Imagina você ter que ir 4 horas da manhã, ter que andar 2 horas de carro. Mas quem se ferrava era meu pai, que meu pai acordava, me levava, depois ele voltava pra casa, dormia mais um pouco, pra depois ir trabalhar. Caramba. Isso aí foi com 18 anos. Eu comecei na faculdade, aí 6 meses depois eu arrumei esse primeiro emprego. E você começou a fazer a faculdade de quê? Eu comecei a fazer a faculdade de Ciência da Computação. Eu fiz 2 anos.
ciência da computação, mas eu não ia bem na faculdade. Eu pegava muita DP, eu não tinha prazer de ir para a faculdade, eu achava muita matemática, muita coisa, e isso na época até me deixou assim meio que em parafuso. Porque eu falei, gente, eu gosto tanto de TI, gosto tanto de informática, por que na faculdade eu não consigo gostar daquilo que eu estou fazendo? Isso para mim não estava na minha cabeça. Eu falei, mas, tipo assim, naquela época não tinha faculdade, ou era ciência da computação, ou era sistemas da informação. Não tinha opção igual tem hoje, né? Eu falei, meu, e agora? Eu não quero fazer outra faculdade, o que eu quero é fazer TI, né? Mas programação, para mim, não... aquele mundo de matemática, eu falei, meu, não tá rolando. E você pegou a pior parte da faculdade, que são os 2 primeiros anos, né, cara? Eu Foi. também fiquei mal, cara. Os 2 primeiros anos cálculo 1, 2, 3, Isso mesmo. cálculo numérico, álgebra. Peguei DP 2 vezes de cálculo 2. Eu perdi em cálculo 1, velho. Eu peguei DP de cálculo 2, eu fui fazer DP, peguei DP de novo. Peguei DP 2 vezes da mesma matéria. Eu falei, quando eu peguei DP de novo, eu falei, isso não é pra mim, não. Aí eu lembro que na faculdade que eu tava, abriu um curso tecnólogo. Foi o primeiro curso tecnólogo da faculdade. Curso de redes de computadores. Aí eu falei, putz, talvez faça mais sentido. E nessa época, eu já estava trabalhando com TI. Eu trabalhava com suporte técnico. Que foi normalmente o primeiro emprego que a gente faz de TI, né? Sim. Vai lá, leva impressora pesada de um lado pro outro. Na época, impressora matricial, aqueles gigantesco lá, monitor de tubo. Nossa, 20 quilos pra carregar? 20 quilos. Quando tinha que carregar monitor de tubo de 17. Que o pessoal da engenharia usava, monitor de tubo de tela plana. A gente tinha que ficar levando os monitor no meio da fábrica. Era... É igual saco de cimento, né? É. Ainda bem que a gente era jovem, porque hoje em dia as costas não deixam mais, não. Aí levava os negócios lá e eu fiquei praticamente 2 anos nesse estágio aí. Até que no meio desse estágio de suporte técnico, eu tive o meu primeiro contato com os servidores, com a parte de rede, de infraestrutura, além da parte de suporte, né? E eu comecei a ver, falei, putz, talvez eu goste disso. Aí a faculdade lançou o curso de tecnólogo e a faculdade estava deixando quem estava nos cursos de ciência da computação migrar para esse curso, por causa que para encher a primeira turma, né? Porque era a turma nova, né? E eu fiz o pedido de troca. Eu fiz o pedido para fazer parte desse curso. E aí eu fui aprovado, entrei, né, para o curso de tecnologia de redes de computadores. Então, para você ver como foi a diferença. Em 2 anos que eu fiz ciência da computação, eu pegava DP todo semestre. Todo semestre eu pegava DP. Eu não gostava e quando você não gosta, o negócio não anda, não vai para frente. Eu mudei para o curso de redes de computadores, eu me formei no curso sem pegar nenhuma DP. Sim. Porque eu adorava o curso que eu fazia. Eu adorava aquilo, eu falei, putz, talvez seja isso que eu queria para minha carreira. O curso de redes de computadores. Eu falei, putz, legal. Então, comecei a me interessar muito por redes de computadores, comecei a ver uma outra área. Só que, mesmo assim, eu queria tentar, ainda assim, ter certeza que eu não queria ser programador. Então, eu fiz um estágio, na época era na Logo Center, que depois a TOTOS comprou, que fazia microsiga e tal. Eu fiz 1 ano de estágio lá, de programação. Só que, nesse 1 ano de estágio, o clima era muito bom, porque era cheio de estagiário lá, cheio de gente dessa área, então era muita molecada, então era legal o espaço, mas eu não gostava de programar. Aí eu descobri que realmente não era para mim. Sim. Fiz 1 ano de estágio, me dediquei lá, mas não era para mim. Eu não conseguia fazer programação direito, eu não gostava de ficar sentado o dia inteiro na frente do computador fazendo os negócios. E eu não gostava porque a gente era tipo fábrica, a gente sentava e programava. Só fazer, né? A gente não tinha contato com ninguém, não falava nada. Eu falei, não é isso que eu quero pra mim, não. Porque antes de ser programador, eu trabalhava com suporte. Então eu ficava andando a empresa inteira, a fábrica, os lugares, conversava com o pessoal. E eu falei, putz, eu saí de um contexto que eu conversava com um monte de gente, tinha contato, contava piada, ia tomar cafezinho, para um lugar que eu sentava numa sala e ficava sentado o dia inteiro na frente do computador. Sim. Eu mudei assim da água pro vinho o contexto, isso em estágio ainda. Eu falei, isso aqui não é para mim. E eu descobri que o meu negócio é ter contato com as pessoas. É poder conversar, é poder fazer isso. Eu falei, talvez seja isso que realmente eu queira aqui para
minha vida, né? Então, depois de todo esse contexto aí, eu fui trabalhar realmente com realmente na parte de redes, a parte de infraestrutura. Que eu realmente entrei numa empresa que eu trabalhava praticamente o dia inteiro na rua, eu atendia cliente externo, e lá eu cuidava de toda a parte de servidor, a parte de infraestrutura, a parte de redes de computadores, eu fazia toda essa volta. Aí juntou, E né? As duas partes você gostava, né? juntou. Não, aí foi perfeito, porque trabalhar na rua comecei a conhecer São Paulo, que eu não conhecia nada de São Paulo, eu sabia só caminho, como diz meus pais, eu sabia só o caminho do ônibus. Só sabia fazer o caminho do ônibus. O ônibus andando por aqui, eu vou o caminho do ônibus. Eu não sabia pegar o carro e ir pra lugar nenhum. Sim. E comecei a visitar a empresa, comecei a ter contato com as pessoas. Eu falei, meu, isso é muito legal. Isso é muito legal. Era totalmente o oposto de programação. Então a programação, o que me deixou desmotivado não era nem o programar, mas era ter que ficar sentado o dia inteiro na frente do computador, sabe? Sim. Sem conversar com ninguém. Senta aí, ó, a demanda é essa daqui, faz aí. E, meu, pra mim não dá. Isso não é meu perfil de pessoa, não é meu perfil de profissional, sabe? De ficar sentado o dia inteiro, conversando, sem só programando e tal. Eu vi que isso não era pra mim, tanto que eu ficava desmotivado, né? Não, e o outro, você, tipo, o contrário do que eu sou, tipo, eu fiz computação pra não lidar com pessoas. Mas hoje o que eu mais faço é lidar com gente. Você não, você queria, tipo, não, eu quero lidar com gente, cara. Então, essa é uma diferença muito grande, né? A galera não entende que hoje a gente tem que lidar com gente o tempo todo, pra tudo, né? Mas antigamente eu acho que a gente era mais isolado, né? Uhum. O tipo de contexto, assim, ele é um pouco diferente porque é o tipo de coisa que eu não sabia. Eu fui descobrindo conforme minha carreira foi passando, né? Que não tive ninguém pra mentorar, faz isso aqui, não. Foi tendo as oportunidades, eu fui vendo o que eu queria e foi tudo um amadurecimento, né? Tudo foi amadurecendo porque eu realmente gostava. Mas até então, assim, eu tava nessa parte aí de redes, infraestrutura, trabalhava na rua, atendia, só que tinha um grande problema nisso tudo. Essa parte, ela não dava dinheiro. Pagava muito mal para quem era dessa área. Às vezes eu via, quando eu comecei a ter emprego fixo mesmo nessa área, eu comecei a ver que tinha os cursos da Cisco para você fazer, tudo, umas certificações que demoravam 6 meses para tirar a certificação. Eram uns negócios absurdos. Só que, tipo assim, você tirava 6 meses, fazia um curso, uma certificação ferrada, 6 meses, tirava a certificação para você chegar lá e ganhar um salário extremamente baixo. Então, eu comecei a ver que, putz, será que vale a pena eu investir tanto assim nessa carreira para, sei lá, talvez não ganhar também? Porque a gente trabalha por nosso prazer, é lógico, mas também por dinheiro, né? Sim, com toda certeza. Não adianta a gente trabalhar só por prazer, né? A gente precisa ganhar também, né? Precisa ter nossas coisas, né? Então, foi aí que eu comecei, eu falei, putz, será que... E eu sempre tive um sonho, desde quando eu comecei a trabalhar, eu falei, putz, queria muito trabalhar numa empresa grande, numa multinacional, era o meu sonho de carreira, desde quando eu era jovem. Mas, Café, só te cortando, nessa época aí, até programador ganhava mal, né? Você lembra? Ganhava mal pra caramba. Todo mundo ganhava mal. A área de TI não era igual é hoje. Sim. Era muito diferente. Porque hoje era outro contexto. Isso aí era qual ano, mais ou menos? Só pra gente ter Olha, essa parte foi 2006. 2006. 2006, 2007. Eu entrei na faculdade em 2007. Entrei na faculdade em 2004. Aí. Faz um tempinho. 2006, 2007. Quando eu era programador, foi a época que o Java começou a despontar. Quando eu começava a se falar muito de Java. Falei, nossa, Java vai ser o futuro, por causa que tinha muito... Tava começando a falar de mobile, porque na época o mobile rodava aquele Symbian, que tinha muito aplicativo em Java, que era o da Nokia. Então tinha muita gente migrando um pouco para essa área, começou a falar muito de NetBeans na época. NetBeans e Eclipse, né, que era... NetBeans e Eclipse. Nessa época que eu era programador, isso era a ponta. Eu cheguei a fazer curso de Delphi 7. Caramba, o Delphi tá aí até hoje, cara. Tá. Eu fiz curso de Delphi 7 e, era os negócios que eu nem sei se tem mais, eu já tô totalmente por fora, mas acho que não deve ter mais. Quando começou a falar de programação orientada a objeto, falei que começou a aparecer essa parte que antigamente não tinha. Sim. Aí começou a surgir isso daí, na época, fazendo um Delphi com aqueles botões horrível lá, sem interface nenhuma. Delphi é feio, tá? Com todo respeito a quem programa naquele Pascal orientado a objeto, mas é feio. E até hoje eu tô meio por fora. Delphi?
No interior aqui, ó, na minha cidade, todas as empresas, a base é Delphi, cara. Nossa, Entendeu? eu tô totalmente por fora. Eu tô viajando no. Eu tô longe dessa área, né? Então, tô meio que viajando em muitas coisas, assim, de Assim, Delphi. eu não sei se paga bem nas cidades grandes e tal. Mas por aqui eu acho que deve ser, tipo assim, um dos melhores salários, porque é muito código legado, né? É muita. Esses sistema de mercado, sistema É, mas, PDV, né? Que a galera fala. se você for ver, atende bem, né? Não precisa ser mais do que isso. Não precisa ter É. uma interface lindona. Isso aí é mais do que o suficiente. Não, e eles melhoraram também umas coisas. Tinha uma época que o Delphi fazia. Nem sei como é que tá isso, mas fazia Android e iOS, olha que doideira. Sério, tinha isso? Nossa, eu Ó, nem sabia disso. os caras fizeram as gambiarra malucas lá. Não sei se era bom, cara, mas tinha. Nossa senhora. Aí só pra você ver, ó, nesse período de tempo já sabia com suporte, trabalhei com redes, trabalhei na parte lá do Car System lá, aquele negócio doido lá, e depois, aí depois disso tudo, surgiu uma oportunidade pra mim trabalhar na HP. Fui, fui convidado para trabalhar na HP, fiz uma entrevista, era uma área de, como se fosse um back-office pra gente trabalhar com ITIL. A gente trabalhava com gestão de incidente. A gente fazia controle de SLA, controle de incidente nível 1, fazia escalonamento. A gente fazia toda essa parte de controle de que tudo as melhores práticas do ITIL lá. Só que a gente cuidava só da parte de incidente, a minha área específica, né? Tinha outras áreas que cuidava de change, tinha outras áreas. A minha área específica era de incidente. E eu entrei lá na HP, não sabia absolutamente nada, não sabia nem o que era ITIL, não sabia nem se era de comer. Falei, beleza, vambora. Me contrataram lá, tava pegando uma pessoa com pouca experiência, aprendi todo o serviço lá, com uma pessoa, e eu migrei totalmente fora da caixa, totalmente de redes para trabalhar com ITIL. Então, meu, Que o aí já é jogo gestão de aí, projeto, né? gestão totalmente, aí mudou totalmente. E eu nem sabia o que era projeto. Nem sabia nem o que era. Eu falei, não, beleza, vambora. Aí eu voltei a trabalhar na frente do computador o tempo inteiro, só que eu tinha contato com muitas pessoas, então para mim não ficava ruim. Porque apesar de trabalhar na frente do computador, eu tinha contato com muitas e muitas e muitas pessoas. Eu tinha que conversar, tinha que trocar ideia, tinha que acionar chamado, tinha um monte de coisa. E quando eu entrei na HP, trabalhando com essa parte de ITIL, eu comecei a estudar também muito sobre ITIL, tirei minha certificação de ITIL na época, porque eu falei, meu, é legal essa parte. Não sei se vai ser para minha carreira isso, mas é algo que é o que eu vivo no momento, né? E comecei a ver muito essa parte de ITIL e com um ano de HP, eu tinha na época acho que 22 não, devia ter uns 23 anos, eu acho. Com um ano de HP, eu já consegui que me nomeasse como líder do meu setor, com 23 anos. Aí eu tinha uma equipe lá, abaixo de mim eu era como se fosse um team lead lá, vamos dizer assim, que não era outra nomenclatura na época, né? Era delivery lead, líder de entrega. Era outra Isso aqui. nomenclatura. Aí deve misturar PO, né? Mistura um monte de coisa, né? É uns negócios meio doido lá. Aí com um ano eu consegui ter esse líder, como se fosse um líder de primeiro nível, vamos dizer assim. Tinha um supervisor e abaixo do supervisor tinha eu. O supervisor tomava mais conta da parte gerencial, a parte realmente de cima das estratégias, e eu era a parte operacional. Então eu era vamos dizer assim, o chefe, entre aspas, da operação, né? Era eu que tocava a operação, fazia acontecer, cobrava o pessoal. Então tinha mais ou menos essa divisão. E, meu, eu tinha 23 anos na época, quando me nomearam para isso aí. Eu era muito jovem. Foi aí que eu tive a minha primeira oportunidade de cargo de liderança. Foi na HP. E para você não só na HP, a gente tinha um setor que eram 46 pessoas. E eu dividia esse BO aí com mais 2 pessoas, era eu e mais 2. Aí a gente, o time de 46 pessoas, nós dividimos em 3. E, meu, foi um aprendizado muito grande para mim, de verdade, assim. Imagino. Porque eu lidava com empresas muito grandes. Eu lidava com cliente como a Vale do Rio Doce, como a Natura, a AkzoNobel, Cielo, eram várias empresas que a gente atendia. Então, meu, era um negócio assim que eu não consigo imaginar hoje como é que eu consegui fazer isso com 23 anos. Porque eu não tinha metade da maturidade que eu tinha hoje em relação a muitas coisas. Não, e outra, como você foi contratado, né? Sem experiência.
Também não sei. Foram com a sua cara. A minha vida é assim. Minha vida é assim. Você vai ver mais pra frente, mas todos os lugares que eu fui contratado é tudo sem experiência. Caramba. Eu tô achando que eu engano bem, só pode ser, não é possível. Você é bom de papo aí, ó. Eu sou bom de papo, só pode ser, que não é possível. E só que assim, essa bronca foi aumentando. Éramos em 3 líderes, aí um líder saiu, aí ficaram só 2, ficou eu e uma menina. Aí essa menina saiu, aí eu fiquei de líder sozinho. Eu tive que assumir o BO sozinho lá de tudo, e foi difícil. Eu pensei que eu não fosse dar conta, mas eu consegui dar conta. Graças a Deus deu tudo certo e eu consegui assumir essa BO, mas eu fiquei muito inseguro, muito inseguro. Muito inseguro. Era muita pressão para fazer dar certo e tal, e não foi fácil. E ainda teve uma época na HP lá que, para ajudar, assim, a gente tinha o nosso supervisor, ele era da Costa Rica. Então, ele não ficava alocado aqui no Brasil, ele era da Costa Rica. Então, a gente tinha que fazer reunião com ele, e o meu inglês não era lá essas coisas, então você imagina, né? Você ia falar em espanhol com ele. Nossa, que nervoso que dava. Cada vez que eu falava com ele, eu suava. Pra falar com ele, eu chamava, pessoal, me ajuda aqui a falar inglês aqui, que senão eu tô lascado. Eu desenrolava tal, mas, dava um medinho, né, de falar alguma coisa que não entendia, né? Aí falou um negócio, fala sorry 3 vezes, falou, ferrou, velho. Aí dá suadeira já. Cara, mas olha só a coragem, cara. Você pega o trabalho, que você não tem experiência, e, mano, te joga na reunião com gringo, você vai pra reunião, então, assim, coragem você tem. Tive. Não, tinha que ter muita coragem, porque não foi fácil. Quando eu entrei lá, inclusive, me contrataram, falaram, não, você fala inglês? Falo. Fiz entrevista lá em inglês, me contrataram. Na época eu fazia curso de inglês, né? Só que, meu inglês estava longe de ser um inglês fluente, que a galera pede. Pra desenrolar uma reunião lá sozinho. Eu pensei que era pra escrever algum texto. Na hora que eu cheguei lá, era pra falar em reunião. Eu falei, Jesus Cristo, ferrou. Lascou. Teve até uma história engraçada, que eu fui numa reunião, que era a reunião acho que era da Cielo, não lembro de onde que era a reunião, que teve uma menina que foi apresentar pra gente um produto, foi fazer um slide, apresentar o processo dela e tal, e a menina que apresentou, a menina tava falando inglês, a menina era da Bulgária. Aí eu falei, meu Jesus Cristo, eu não vou entender nada. Eu falei, e agora, como é que eu faço? Eu chamei um amigo meu que manja muito de inglês. Eu falei, me ajuda nessa reunião, pelo amor de Deus, senão eu não vou entender nada que ela fala. Aí ele falou, não, beleza. E detalhe, era por telefone. Não era por videoconferência, não existia isso. Sim. Era telefone, isso aí é coisa nova, videoconferência. Não existia isso na época, era só telefone. Aí ele entrou comigo na reunião, a mulher falava, eu não entendia nada que ela estava falando. Eu falei, Jesus Cristo, eu tô entendendo uma palavra. Nada. Zero. Aí eu cheguei pro meu colega e falou, meu Deus, o que ela tá falando? Meu colega falou, nem eu tô entendendo. Eu falei, mano, só concorda só, velho. Yeah, very good, yes, very good. Aí quando dava aquele silêncio assim, falei, vixe, será que ela fez alguma pergunta? Ferrou. Caraca, velho, que doideira. Se ela fez alguma pergunta, ferrou, velho. Eu falei, me ajuda, que eu falo, nem eu tô entendendo, velho. Pior que eu falo inglês, mano. Eu falei, vixe Maria, mano, ferrou, então eu tô lascado pra fazer isso, velho. Rapaz, eu me acho corajoso, mas eu não tenho coragem de fazer um negócio desse, cara. Uma coisa que eu nunca tive medo de nada. Se tiver que encarar, eu encaro, mesmo na insegurança. Eu sempre fui assim. Rapaz. Por causa que isso aí na minha carreira me ajudou muito, principalmente na parte de improvisar para sair de certas situações. Eu posso não saber o que tá rolando ali, mas eu te garanto que eu vou conseguir sair daquela situação. Eu vou conseguir, não enrolar, não é a palavra certa, mas eu vou conseguir falar o que precisa ser falado para aquela situação não parecer que eu não sei, entendeu? Sim. Às vezes eu não sei, mas não tem problema não saber. É você se portar da maneira correta para você sair bem. Tipo, não, depois eu vejo, depois eu verifico, aí eu vou analisar aqui com calma. E nunca falar que não sabe, porque falar que não sabe, meu chefe da HP me ensinou, é um tiro no seu pé. Nunca fala que não sabe. Você pode não saber nada, mano, beleza. Vou verificar, vou dar um jeito. E nunca fala também eu acho. Falou eu acho também, você tá matando. Eu tenho um amigo, ele é programador no Zé Delivery. Vou trazer ele aqui também. Não, ele nem é programador mais, acho que ele é PM lá.
Pô, o cara é nerdzão. Computador, não sei o que. E o pai dele tinha uma barraquinha. Barraquinha aqui em Itaperuna, tipo assim, no centro tem um monte de barraquinha. Aí em São Paulo tem muito isso também, né? De Tem, os camelô lá, aquele negócio todo. muito. E ele ficava o dia inteiro ali com taxista, com essa galera. O cara não sabe nada de futebol. O cara não tem nem time de futebol. Aí os caras chegavam assim: Deivin, você viu o Flamengo ontem? Ele, rapaz, foda, né? Aí ele, pô, como é que perde o jogo daquele? É terrível. Tipo assim, ele falou, cara, eu não sabia nem o que tava acontecendo, mas eu ia só mandando. Porque esse é foda, serve pra. Se jogou bem, foda. Se jogou mal, foda também. Se empatou, foda também. Eu falei, mano, você é um gênio, cara. Ele sobreviveu ali. Um tempão também. O detalhe é poder até colher, quando eu falo com alguém, é colher coisas que a pessoa tá me falando. Às vezes a pessoa me fala um detalhe que eu não sabia. Eu uso aquilo a meu favor. Ah, putz, estamos fazendo aqui sei lá, o SDK e, sei lá, o SDK vai ser azul. Eu falei, então, a gente tá pensando aqui que essa cor azul aqui é boa, então eu uso. Só pega ali, né? Eu pego o que tá falando e uso aquilo a meu favor, sabe? Então, isso é tipo, eu falo assim, que isso não tem receita de bolo, isso é só experiência. Sim. Não tem como eu falar, faz assim, faz assado, que eu não vejo como maneira de fazer. É algo que eu fui aprendendo com o tempo, porque como eu trabalhei na rua e fazia reunião com 1 milhão de pessoas diferentes, sim, então eu tinha que ser desenrolado. Tinha que ser, porque quando eu ia falar com a pessoa muitas vezes, ou então ia atender um chamado na rua, eu tinha que chegar e tinha que saber que a pessoa, às vezes eu chegava na pessoa, a pessoa já estava brava, porque aconteceu alguma coisa errada, então tem algum BO. Então por isso que inclusive hoje, até mesmo aqui na Azul, onde eu tô, você vê, às vezes eu chego falando, contando uma piada, tentando quebrar o gelo, exatamente para que as pessoas cheguem, opa, beleza. Então já vou chegar aqui mais calmo, porque... Vamos relaxar, né? O clima aqui tá leve, o clima não tá pesado. Sim. Então isso ajuda a dar aquela quebrada. Não, isso faz toda a diferença. Rapaz, você trabalhar num clima pesado, você tem medo, assim... eu já passei por situação, tipo, você tem medo de falar, velho. Então você... terrível. Não. Isso aí com certeza, isso aí não dá pra ser, porque isso aí é horrível, então eu tento o máximo possível, né, da melhor maneira possível, lógico, tentar quebrar isso da melhor maneira. Eu tento não forçar, porque a ideia não é essa, mas uma quebrada de gelo que você dá na reunião, você salvou a reunião. Sim. A reunião já vai ser outra já. A galera falou, putz, então, beleza, então eu posso falar tranquilo aqui, chegar na reunião, já quebra o gelo logo de cara, pronto, a reunião já vira outra. Sim. Tem cada reunião que é tensa, que você fala, meu Deus do céu, agora vai se matar aqui. Falo, calma aí, gente. Aqui é de boa, sem pressão. Vamos conversar aqui tranquilo e tal, de boa. A reunião segue o fluxo, é até mais proveitosa. Não, eu lembro quando, não sei se foi na Envira ou na Zup, não sei. Quando, foi contratado, tipo, você recebe um manualzinho, não pode falar de time de futebol, não sei o que e tal, pra não ter zoação, né? Mas, cara, essa zoação é tão importante, assim, pra você criar um clima amigável, né? Pra você ter papo com a pessoa. Sei lá, eu falei, isso aqui é meio tiro no pé, assim, de você proibir algo. É claro que você não vai ficar zoando o dia inteiro, né? São Paulo, ruim. Mas uma zoadinha, eu acho que ajuda, não ajuda? Lógico que ajuda, pô. Eu acho que tudo faz parte. Ainda mais hoje em dia, né? Cada vez menos você tem menos interação. Poxa vida, você falta um pouco as pessoas. Então, poxa vida, se você não puder fazer isso, não tem graça, né? Cara, eu acho que esse é o maior defeito do remoto, assim. Como que a gente cria laço de amizade que você criaria dentro de um escritório, né? E, quando você tem um laço de amizade, você confia mais na pessoa, você sabe que você pode contar com aquela pessoa. Então, eu não sei como romper isso não, mas é o que mais me incomoda, vamos dizer assim. Nem fale. Eu também sinto muito isso, só que às vezes é difícil. Às vezes a gente tem tanta reunião no nosso dia que a gente nem consegue fazer algo para juntar o pessoal. Às vezes não é nem que a gente não queira, é que às vezes não dá. Sim. Às vezes não dá, às vezes você tenta, gente, se eu parar uma hora aqui no meu dia, eu tô ferrado. Às vezes eu não consigo. Então, o Rafael veio aqui, ele é Agile Principal lá. Aí eu perguntei isso pra ele, perguntei pro Felipe também. Cara, por que tem tanta reunião, velho? E eles falaram o quê? Então, cada um... O Felipe falou que, tipo assim, é bobagem. Tipo, o Rafael falou... faz parte do rito, né? O negócio todo, tem que saber dosar. Mas, você tá num cargo de gestão, né? De pessoas, assim.
Então você tem uma visão diferente da minha, que eu tô na parte técnica. E Uhum. o que que você vê? O que que você acha disso, cara? Tipo assim, porra, tem muita reunião mesmo? Não, eu acho que a galera reclama à toa. É, Tem reunião que um chat resolveria. então, cara. Hoje a gente fez uma reunião, pra ter noção, a reunião durou 15 minutos. No Junta chat, todo mundo, 5 minutos pra chegar todo mundo, aí dura 15. no chat resolveria. Se tivesse escrito no chat, tinha resolvido. Então, veja assim, que o pessoal marca a reunião, mas a impressão que eu tenho, tá? A impressão que eu tenho, que a galera marca a reunião porque a galera quer conversar. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Eu não sei se é ou não é, mas a impressão que eu tenho, tipo assim, eu preciso conversar com alguém. Então eu vou marcar porque eu quero conversar com você. Eu faço isso. Mas eu quero conversar com alguém. Eu falei, meu, eu vou marcar pra conversar com a pessoa. Mas, meu, às vezes o chat resolve, mas eu quero conversar com a pessoa. Eu quero chegar e trocar uma ideia, entendeu? Porque eu quase não converso. Então, eu quero trocar essa ideia. Ou eu acho que o... Porque quando a gente estava presencial, não tinha reunião assim. Não tem. Você passa aqui do lado, fala um negócio na orelha do cara e vai embora. Por que agora tem? Então, eu... Essa, sei lá, eu posso estar enganado, mas eu tenho esse sentimento que a galera tá se falando mais por causa do remoto. A galera sente a necessidade de conversar, de estar lá junto, de trocar uma ideia, de ter esse papo com as pessoas, porque não faz sentido. Como é que no presencial eu tinha uma reunião por semana? Como é que agora eu tenho 500? Não, o dia inteiro. O dia inteiro? É muito assustador, cara. Isso não faz sentido. Por isso que cada vez mais eu penso isso, sabe? Que realmente pode ser meio até irracional. Mas é isso que acaba acontecendo. E eu não acho isso ruim, tá? Eu acho que, assim, é ruim porque você perde um tempo do seu dia, só que, de certa forma, você acaba interagindo. Então, eu acho que isso que não fez com que as pessoas se matassem durante a pandemia. Sim. Cara, Eu mas acho. esses encontros que você tá falando, esses encontros não me incomodam, assim, de... Assim, agora eu tô bolando a teoria, igual eu acho legal essa teoria que você falou, mas eu penso assim, eu acho que a gente tem que desburocratizar a ligação. Porque a ligação seria algo tipo assim, eu passei no lado da sua sala e entrei, velho, bati na porta e entrei. Então eu acho que, o café, eu quero falar com você às 3h30. Mano, esse não é o fluxo real. Quero falar com o café agora? Liguei. Se você atendeu, você pode falar. Se você não atendeu, você tá ocupado. Eu acho que assim seria melhor. Eu te ligo ali, falo 5 minutos, obrigado, tchau, você desliga. Vai quebrar a concentração do cara. Cara, se você começa a agendar tudo, aí você olha assim, só tem horário marcado. Mas parece que a gente é executivo, né? Precisa agendar horário, né? Não é? Você já reparou isso, cara? Pô, não, Executivo. eu quero falar com um cara de igual para igual, cara. Vou marcar um horário pra semana que vem, às 3 horas. Hoje, meu, eu tive que falar com uma menina lá, marquei horário com ela, uma reunião que eu podia falar com ela na hora, vamos falar aqui na hora? Mas falei com ela, agendei. Falei, fazer o quê? Sim, mas faz todo sentido. Mas a reunião que me incomoda é aquela que demora, cara. Que eu não tenho participação. Uma coisa é você participar da reunião, você tem que discutir aquele negócio, porra, aí tá legal. Pra mim é um bate-papo. Agora, quando você fica 1 hora e meia, 2, vendo alguma coisa, aí é brabo, cara. Eu sei, eu te entendo muito bem quando é assim. Porque você fala, putz, podia estar fazendo outra coisa, podia estar produzindo, e tô aqui. Esse é o tipo de coisa que me incomoda, principalmente quando a gente fala de planejamento. Porque vai passar por todas as frentes, e às vezes tem que estar todo mundo junto, sendo que você fala 40 minutos, só que depois você fica 2 horas olhando os outros, que não é da sua área, que nem tem a ver com a sua área. Sim. Falei, gente, então, esse foi um dos motivos pelo qual eu tentei estudar um pouco mais de Kanban para ver se quebrava um pouco isso. Ainda não sei como é que vai ser na prática, mas vai ser tudo novo. Então, é um tipo de coisa que me incomoda, que eu queria achar uma solução, sabe? Então, cara, você melhor do que ninguém sabe que eu tô fazendo um curso de Scrum. Você eu acho que deve ter vivido muito tempo no Scrum e agora tá se aventurando num Kanban. Você acha que o Kanban é melhor, cara? Eu acho que não é melhor. Eu acho que depende do contexto. Eu acho que cada contexto é um contexto. Eu acho que não tem melhor e nem pior. Tudo depende como que você vai ser cobrado. Eu sigo muito isso para minha vida. Diga como serei cobrado e eu te digo como trabalharei. Fato, cara. Aqui no Itaú, a gente é cobrado por métricas de Kanban. A gente é cobrado por lead time, por cycle time. Isso são coisas que o Kanban proporciona.
qual que é o motivo de eu medir um story points aqui, sendo que eu não vou ser cobrado por isso? Por que eu vou mensurar algo que eu não vou ser cobrado? Sendo que eu vou ser cobrado de lead time e de cycle time, que são coisas que o Kanban utiliza. Não faz sentido. Eu estou fazendo um esforço a mais, sendo que eu não preciso. Eu não vou ser cobrado por isso. Fato. Então, tipo assim, o que eu vou ser cobrado por entregas rápidas? Por ciclos rápidos de entrega? Então eu não vou usar o Kanban. Eu vou usar talvez um Scrum ali e colocar uma sprint ali de 2 semanas e vou tocando e beleza. Por isso que eu falo, a gente precisa conhecer tudo para a gente se adaptar ao modelo que a empresa funciona. Sim. A empresa que eu trabalhava antes, quando eu trabalhava na Smiles, a Smiles era Waterfall. Cascatão. Era. E eles estavam começando a migrar pro Scrum. Mas era um negócio, mas funcionava, cara? Por incrível que pareça, funcionava. Eu acredito. Funcionava. Você pegava um projeto, o projeto tinha começo, meio e fim. Tipo assim, eles tinham lá os quarters lá do projeto e tinha que entregar o projeto num quarter tal. Então, tinha data lá, tinha o time box lá e, faz aí. Se vira aí. Como você vai puxar. Saquei. Ele vira. E funcionava. Lógico que funciona. Cascata funciona, por que não? Tudo funciona. Você conseguindo trabalhar certinho, tendo um negócio. O Scrum, ele não é a solução de tudo, mas ele é algo que facilita, depende do seu contexto. Eu acho que o bom profissional, na minha visão, é o profissional que analisa o contexto da empresa e consegue se adaptar para o que a empresa pede. Eu só uso o Scrum e vou fazer só Scrum aqui. Falei, gente, não é assim, calma aí. Será que se eu rodar um Waterfall aqui nessa empresa específica, ou então nesse projeto, será que não é melhor? Será que se eu rodar aqui um Kanban nesse contexto não é melhor? Então você tem que conhecer tudo para você analisar. Putz, beleza. Nesse contexto aqui eu vou rodar isso. Nesse contexto eu vou rodar isso. E beleza. Por isso que eu te falo, não tem certo e errado. Por isso que é importante conhecer o todo. Conhecer o todo, você tem todas as ferramentas possíveis para você rodar o projeto. O projeto que você for rodar o Scrum, você tá ferrado. Você vai morrer. Sim. Senão eu concordo. Cara, eu cortei seu raciocínio. Beleza, você foi para gestão de projetos, participou de reunião em inglês sem saber, e depois você foi fazer o quê? Depois disso daí, eu trabalhei... Eu vou pular um pouco, porque depois disso eu vi um pouco de analista de requisitos. Logo depois eu já fui para virar PO, que é o na Smiles, que é o mais próximo, em 2018. Em 2018 eu fui para Smiles, e lá eu tive minha primeira oportunidade de ser PO. Só que na Smiles foi muito engraçado, porque eu estava começando a estudar essa parte de análise de requisito. Eu fazia alguns serviços antes, mas eu era totalmente amador, fazia coisa muito básica, assim, tal, de documentação, tudo. E eu estava procurando emprego, porque eu estava começando já a pensar em evoluir na carreira, ganhar um pouco mais de dinheiro, estava pensando até no meu casamento, em toda essa parte, então eu precisava ter um upgrade da minha carreira. Aí começou a entrar muito forte essa frente de PO, Scrum Master, começou a se falar muito na época, falei, não, é isso, é o futuro. Eu falei, beleza, vou tentar isso. Se vai dar certo, não sei, vamos ver. Eu não preciso de experiência mesmo, eu só entro. E foi assim que aconteceu, tá? Ó, eu fui com uma lista de requisitos, eu tinha feito algumas coisas, mas, muito básica, de documentação e tal, longe de ser analista muito longe de ser analista de requisito. Eu falei, beleza. Aí eu contratei um headhunter para tentar esse emprego de analista de requisito, porque eu não sabia procurar. Ela falava, me deu umas dicas, eu mudei lá meu currículo, beleza. Aí foi entrar lá na Smiles. Aí uma consultoria me chamou, tinha uma vaga de emprego na Smiles. Aí eu fui fazer entrevista lá Eu tinha conhecimento de algumas coisas de análise de requisito, mas, tipo assim, básico, mas eu sabia o que era, como funcionava, como fazer a documentação e tal. Mas, se for falar um nível, era nível júnior, assim, dessa parte. Uma experiência da minha vida e pouco tempo. Eu fiz uma entrevista de emprego onde o entrevistador falava mais do que eu. Ele falava, só concordava. Não sei. Não, beleza, sei. Sabe, sei. Só falava assim. Sei. Não, aqui funciona assim, não, beleza. Tranquilo. Gostei desse jeito que vocês trabalham. Nossa, assim é legal. Nossa, legal, dá pra fazer assim, beleza. Ele falou, não, beleza, tá contratado. Me contratou. Cheguei na empresa, primeiro dia.
primeiro dia na empresa. E detalhe, era em Alphaville. A terra do George. Eu acordava 4 horas da manhã para ir até Alphaville todo dia. É assim, eu falo assim que para mim, esse emprego da Smiles foi uma virada de chave na minha carreira. 2 pontos. Que foi a área que eu tô hoje, que eu amo o que eu faço. Que é uma área que graças a Deus, tem uma remuneração boa, porque é uma área que está muito forte no mercado, né? Então é uma área de projeto, não sabe que é uma área de projeto, é uma área muito forte no mercado. E é uma área também que me proporcionou ser feliz, né? Ter uma área que eu gosto. E eu lembro que quando eu cheguei na Smiles, o primeiro dia chegaram para mim e falaram, ó, é o seguinte, ó, eu vou chegar aqui, eu vou te mostrar aqui a EF. Eu falei, Jesus Cristo, o que é F? Isso. Vou aprender. Jesus Cristo, o que é isso? Aí aquela documentação de 550 mil páginas, assim, gigantesca. Assim, eu falei, Jesus Cristo, meu, como é que eu vou fazer isso? Eu não sei, velho. Eu não tinha a mínima ideia como é que eu fazia daquele tamanho. Era um negócio muito detalhado, assim. Eu fazia coisa básica, né? Eu fazia coisa, mas nada se comparava com aquilo. Eu falei, meu Deus do céu, ferrou. Aí foi bem nessa época, eu cheguei a pegar um pouquinho dessa época, foi muito pouco tempo, foi menos de um mês. Aí entrou um rapaz lá, que foi o rapaz que me incentivou a estudar muito nessa área, a entrar de cabeça, que é o Igor. Eu posso até falar o nome dele aqui, porque para mim é um prazer muito grande falar dele. Foi ele que me incentivou a estudar, a ser o que eu sou hoje, em relação a essa parte de projetos. Ele entrou lá para implantar a parte do Scrum, a metodologia, tudo lá na Smiles. E ele me incentivou muito a estudar, a fazer os cursos, a entender como as coisas funcionavam, a fazer BDD, a fazer user story, a como fazer toda essa quebra. Meu, foi tudo coisa dele. Ele implantou tudo lá na Smiles e eu participei dessa implantação. Então, eu não peguei um processo rodando, eu participei do começo do projeto. Onde a galera estava saindo de um waterfall, começando a migrar para algo novo. Então, eles tinham reuniões de Inception, que acontecia muito, que antigamente isso não existia. Tinha reunião de refinamento. Então, meu, começou a ter muita coisa e eu comecei a me interessar muito por essa área. Falei, meu, ele me incentivava muito a estudar. Foi nessa época que eu comecei a tirar minha certificação, comecei a fazer um monte de curso. Comecei a fazer um monte de coisa e chegou num ponto lá da empresa que, graças a Deus, eu consegui me destacar em relação aos outros analistas, de certo modo, e eu fui nomeado para fazer um projeto lá que era um dos maiores projetos da empresa, que era o projeto da Smiles Argentina. A Smiles Argentina ia começar a Smiles no mercado argentino e abrir um site lá, uma empresa, tudo lá na Smiles Argentina. E eu fui nomeado para ser lá esse PO que ia ajudar nessa frente. Tanto que eu consegui essa oportunidade de trabalhar com a Smiles Argentina. Essa Smiles é de ponto de cartão? Isso, essa mesmo. Tá, tô ligado. Smiles de ponto. Inclusive, eu tive até a oportunidade de fazer uma viagem para a Argentina lá para alinhar a parte de projeto e tudo isso. Eu fiz uma viagem lá, acho que foi 5 dias, eu acho que eu fiquei lá. Pô, pra quem não sabe fazer reunião em inglês sem saber, ir pra Argentina e falar espanhol é moleza. Foi isso mesmo. Então, meu, eu entrei, todos os lugares que eu entrei, todas as empresas que eu passei, eu sempre entro, muitas vezes sem saber nada, e saio da empresa sendo destaque porque eu me dedico muito. Eu sou uma pessoa que eu penso muito no agora. Tipo assim, o que eu preciso agora? Qual que é o meu posicionamento agora? Agora eu preciso disso, então eu vou estudar isso. Eu não sou uma pessoa que gosta de estudar coisas que eu não vou usar, coisas de futuro. Eu não gosto. Gosto de usar coisas que eu vou fazer agora. O que eu preciso de agora na empresa? Isso. Estudei. E consegui. Meu, eu consegui. Eu era destaque no que eu fazia. Eu consegui colocar muita coisa nova lá junto com o meu chefe na época. Meu, foi muito bom. Só que, meu, não dava, né? Acordava 4 horas da manhã para ir trabalhar, né? Pegava fretado. Acordava 4 horas, chegava na empresa às 7 horas da manhã. Caramba, uma viagem, cara. Aí depois, na hora de pegar o fretado, pegava o fretado 4h30 da tarde, 4h30, 5 horas, pegava o fretado na hora de ir embora. Às vezes eu chegava em casa 8 horas da noite. Bravo. 8 horas da noite. Todo dia é isso. Segunda a sexta. E você nunca vai falar mal do remoto, né? Por conta disso. Não, nunca.
Lá, assim, foi pra mim, assim, algo muito bom pra mim, porque eu saí da minha zona de conforto total. Eu tava num lugar muito longe de casa, que eu tinha que acordar muito cedo, pegar fretado, que eu sempre trabalhei perto. Foi a primeira vez que eu trabalhei longe de casa, e fui logo em Alphaville, tipo, chutar pau da barraca logo, que é longe pra caramba. E eu também trabalhei em algo que eu nunca tinha trabalhado na minha vida. Algo totalmente novo, processos novos, era algo totalmente novo pra mim, assim. Então, pra mim foi um aprendizado muito meu. Eu amadureci muito nessa empresa por causa disso, né? Porque eu tive que, cada dia era uma vitória nova, porque eu sabia que eu tava 3 passos atrás que todo mundo tava lá. Eu sabia que quem tava na minha frente. Frente. Ou eu me mexo, ou eu vou ser engolido aqui e vou ser mandado embora. Tanto que meu primeiro projeto lá foi uma catástrofe. Deu tudo errado. Sério? Deu tudo errado. Tudo errado. Era um projeto que era só um cadastro simples lá, que alterar o cadastro. Foi uma catástrofe. Tudo errado. O documento estava tudo errado. Deu tudo errado. Tudo errado. Tudo errado. Foi horrível. Foi horrível, mas tudo bem. Mas eu fui aprendendo, né? Cada dia era um aprendizado, né? Ali aprendeu, né? Quando dá merda que aprende. Nossa senhora, nem falei a alha. Eu fiquei com medo de ir embora. Eu falei, eu vou rodar, certeza. Mas graças a Deus que deu tudo certo. Porra. Aí, Mas aí você tava com o PO. tava como PO lá. É. Eu tava como PO lá e eu era PO, só que os POs lá eles eram todos terceiros. Eles eram todos de empresas terceiras, não tinha PO da própria Smiles, né? O que era da Smiles era só o pessoal de negócio. O pessoal de negócio que levantava as bolas lá em relação a como que ia ser os projetos, o que ia ser feito e tal. Aí tinha gerentes de projetos que faziam toda a parte de... Gerentes de projetos é como se fosse entre aspas, um Scrum Master, que cobrava os prazos, fazia toda essa parte, olhava a parte de orçamento, se conduziu. E a gente, que era os POs, a gente era responsável por fazer a demanda acontecer. Participava das reuniões, montava o que ia ser feito, puxava, alinhava, passava para a equipe de TI. Só que a gente não cobrava os prazos. A gente só fazia a demanda virar uma realidade. A gente tinha que fazer a demanda acontecer. Então a gente que passava a demanda para os desenvolvedores fazerem. Então a gente era meio que a gente não cuidava da estratégia. A gente cuidava só do operacional. Saquei. Então a gente era meio que o papel do PO, que é o fatiador de backlog, que eles falam, né? Chega a demanda, a gente tem que fazer virar um backlog. É isso que a gente fazia lá. Vai priorizando, né? O que vai primeiro. Isso. E depois, nem priorizando. A priorização já vinha pronta. Caramba. E nem isso a gente fazia. A gente não tinha essa autonomia de eu priorizar. A gente tinha autonomia só de fazer a demanda virar realidade. A demanda chega lá, chega quadrada, você tem que pegar o martelo e tem que ir quebrando a pedra até ficar redondinha pro dev. Era isso que a gente fazia. Saquei. Então, o nosso escopo lá era esse. Nessa época aí, o PO era a coisa que estava custando surgir no mercado, né? Tanto que esse papel de PO hoje em dia eu acho que até tem menos do que tinha antigamente. A galera tá preferindo mais o papel de PM hoje em dia. Que é o cara de estratégia mesmo, o cara que vai olhar o todo, não só o backlog, né? Saquei. Não, então, aí você tava com o PO e aí você vai pra Zup, logo depois, né? Logo depois vim pra Zup também. A Zup... Outra coisa também, a Zup fez entrevista comigo, perguntou um monte de coisa, sabe? Não, sei, vambora. Sei, vambora. Só que a conversa da Zup foi muito mais simples, porque quem me entrevistou na época, ela não era uma pessoa da área, que a pessoa da área na época, eu acho que ela teve algum problema, alguma coisa, não deu pra me entrevistar. Pô, você é um cara sortudo também, né? Sou. Com certeza. Aí entrevistei com outra pessoa que eu nem sei quem é essa pessoa até hoje, da Zup, não sei o nome dela. Depois eu fui fazer uma entrevista lá no Safra, e foi um rapaz que não tá mais na Zup também. E eu fui lá no Safra pra fazer a entrevista, estive lá no Safra. Eu não podia entrar no Safra, porque no Safra você tinha um limite de vezes que você podia entrar lá. Caramba. Quando você não era funcionário, podia acho que 3 vezes só, se eu não me engano. Aí minha entrevista na Zup foi no Starbucks. Tá vendo como você tem sorte? Foi, cheguei lá, desceu lá o rapaz de terno e gravata. Vamos ali no Starbucks. Fui lá no Starbucks, fiquei lá conversando com ele, tomando um shake, tomando um cafezinho. Achei que você ia tomar um café, né? Tomando um cafezinho lá. Aí passei na entrevista. Mas a entrevista foi, totalmente informal, mais um bate-papo, assim. Eu nem considero como uma entrevista mesmo. Até mesmo pelo lugar também não é muito propício, né? E eu dei sorte não, né?
Eu não falo que é sorte, né? Eu acho que é estar no lugar certo na hora certa. Sim, sim. E eu estava lá, eu tinha minha experiência como PO na Smiles, mas minha experiência era de fatiador de backlog. Não era um cara da estratégia, né? Não era um Mas cara aí que você foi chegava contratado fazendo. como PO também. Também. Na época não era nem PO, a Zup chamava de... Era outro nome que a Zup tinha. Não vou lembrar, esse cargo nem existe mais na Zup, esse cargo. É um cargo antigo que a Zup tinha. Putz, mano, eu não vou lembrar agora o nome do cargo. Não vou lembrar. Era um outro cargo que a Zup tinha, que a Zup não... esse cargo deixou de existir na Zup. A Zup tinha esse cargo que a Zup nomeava e tal. E aí eu entrei com esse cargo, tinha mais várias pessoas lá no Safra. E no Safra era muito, muito, muito puxado. Era muito difícil. O escopo mudava a cada 2 segundos. Sério? O pessoal da Zup era só front. Não tinha ninguém de back-end da Zup. Então a gente tinha que esperar o pessoal do back-end lá do Safra fazer a parte deles pra gente poder fazer a nossa parte. Isso é 2020 já, né? Isso já é 2020. Então, meu, era muito difícil trabalhar no Safra. De verdade, assim, porque o contexto deles é muito diferente. Lá era muito, extremamente top-down. Chegava a demanda lá de cima, chegava na gente, ó, vai ter que fazer isso aqui. Aí o outro, não importa, se prioriza e faz esse aqui, começa a fazer esse aqui, beleza. E era assim, era mudança o tempo inteiro. Eles estavam com o escopo, de manhã tinha um escopo. Aí a galera começa a desenvolver. Chega à tarde, o escopo já mudou. Aí chega o outro dia, já mudou de novo o escopo. Você tá maluco, cara? Era assim. Produtividade zero, né? Detalhe, sprint de uma semana. Nossa. Como que tinha sprint de uma semana, gente? Impossível. Sem backlog, pronto, não tem como fazer nada. Não, backlog, não existia backlog. Faz aí. Não existia backlog, esquece. Fazer planning? Que isso? Que é planning? O máximo que tinha é daily. Que loucura. Aí a gente não podia reclamar de falta de reunião, né? De excesso de reunião, né? Nossa senhora, lá nem reunião tinha, meu, porque não tinha nem como, não dava nem tempo. Não dava nem tempo. Que doideira, cara. Lá no Safra, quando eu tava no Safra, eu até pensei em sair da Zup por um tempo, porque era muito difícil trabalhar lá. Era muito difícil, muito puxado, trabalhava até tarde. E mesmo nessa bagunça, o nego cobrava ainda. Cobrava muito, mas eu não posso reclamar assim que o Safra foi, apesar de ter passado a ideia pra minha cabeça, mas me deu muita resiliência. A mudança e ter paz e espírito para você saber que as coisas vão mudar. Então, eu não vejo muito isso como algo ruim na minha carreira, muito pelo contrário, eu vejo como algo muito positivo que me fez crescer muito em relação a essa parte de mudança, resiliência, entender que as coisas vão mudar mesmo e não sofrer com isso. Sim. Então, a mudança que acontece, hoje em dia eu já não sofro mais, porque no Safra eu aprendi a conviver com isso, e isso foi bom para minha carreira. Então, apesar dos pesares de toda essa loucura, mas é uma loucura que, não, deu para tirar algo positivo da carreira, sabe? Sim, sim. Não, eu acredito muito. Rapaz, o sofrimento fortalece muito, cara. Tem que ter um negocinho assim. Com certeza. E eu vejo isso com muito bons olhos, assim, essa parte, tudo isso que eu passei, todo esse sofrimento, e pra mim foi legal. Eu não tenho do que reclamar. Sim. Inclusive, quando eu trabalhei 2 Safras. Eu trabalhei no Safra do PJ, depois eu fui pro Safra do PF, que era o Safra Wallet lá, né? Lá no Safra Wallet já era mais fácil, por causa que a gente tinha squad lá certinha, a gente ficava numa salinha fechada, o escopo vinha mais redondo. Lá era legal de trabalhar, o meu time era legal, só que aí aconteceu do Itaú comprar a Zup, né? Aí todo mundo do Safra teve que sair. Caramba, saquei. Aí eu lembro que a gente tava lá no Safra, aí o Brunão marcou uma reunião com a gente, foi todo mundo no hall do Safra, na parte de baixo, ele reuniu todo mundo da Zup e falou, gente, eu achei muito, muito legal essa parte dele, de verdade, assim. Ele veio pessoalmente, foi lá pra todo mundo, falou, gente, todo mundo que tá aqui tá com emprego garantido, e tá essa mudança, mas todos vão ser alocados. E eu achei muito lindo da parte dele de ter vindo ele pessoalmente e ter falado pra todo mundo, sabe? Maneiro mesmo. Eu achei muito legal da parte dele. De verdade, assim, isso me fez, assim... eu já gostava muito da postura dele e isso me fez gostar ainda mais, porque, uma pessoa que realmente se preocupou de estar ali, sabe? De conversar com a gente, de responder nossas dúvidas, que na época era 1 milhão de dúvidas, né? Sim.
Então, meu, Todo mundo pensa, né? Você demitido, cara. nem fala. E eu que fui pra... Aí quando você. Aí nessa época foi no final do ano, foi dezembro. Aí chegou janeirão, eu tava em casa. Falei, e agora o que eu faço? Falei, fica em casa. Quando aparecer o projeto, eu te chamo. Eu falei, beleza. Caramba. Beleza, o que eu vou fazer? Vou ficar aqui esperando. Aí eu fiquei o mês de janeiro inteiro em casa, praticamente, e desesperado. Falei, meu telefone não toca, velho. Aí você falou, tô fora. Nossa, velho. Começa a dar um gelo. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Vou ser mandado embora. O telefone não toca. Um mês inteiro em casa sem fazer nada, velho. Sim. Esperando com o telefone do lado, assim, ó. Só tocando baixo, né? É, desesperador. Aí o que aconteceu? Aí a gente foi chamado pra falar, ó, seguinte, vai ter uma reunião no Itaú. Quero que vocês vão pra lá. Aí a menina. Aí não, minto. Aí eu tinha feito entrevista pra Nextel. Na época, da Nextel tinha. Nextel que eu falo dentro da Zup, tá? Não fora. A Zup tinha um cliente Nextel. E tinha lá vários. E dentro da Nextel, eles estavam procurando um PO pra uma área lá. E já tinha passado várias pessoas na entrevista. Várias pessoas. E todos reprovaram a entrevista. Na hora que chegou a minha vez, eles gostaram de mim. Só que o Itaú também tinha gostado de mim. Caramba. Aí eu acabei optando ficando no Itaú, porque eu achava que a Nextel podia a qualquer momento Sair fora. sair, né? Porque o Itaú tinha comprado a Zup, né? Então eu fiquei com medo de ir para a Nextel e ficar sem projeto em médio prazo. Aí eu acabei optando por ficar no Itaú por causa disso, mas a Nextel também ia ser muito bom, também tenho certeza disso. Mas eu achei que foi decisão porque eu tinha medo, né? De ir para a Nextel e Sim. ficar sem projeto de novo. E até minha história no Itaú foi engraçada, porque eu fui uma das primeiras turmas a chegar no Itaú. Eu cheguei lá em fevereiro de 2019 e o Isso tudo presencial, né, Café? Presencial. Era presencial ainda. Ai, foi até engraçado que a gente chegou lá no... A menina me ligou e falou, você vai ter que ir pra Zup lá, pro Itaú, que vai ter entrevista lá, a galera que quer falar com vocês. Beleza, a gente foi lá pro Itaú e tal. Aí chegou lá, então ficou todo mundo numa sala, aí conversaram com o pessoal da engenharia, falou, ó, você vem pra cá, você vai pra lá, você vai pra lá. Aí sobrou eu e a menina lá de negócio, eu e a Tássio. A gente chegou lá, chegou pra gente, mas, então, não é pra vocês estarem aqui, é só o pessoal de engenharia. A menina lá não sei se era BP na época, não sei quem era na época, ligou pra vocês errado, não era pra vocês virem, confundiu. Eu falei, mano, e agora? O que eu vou fazer, né? Aí tinha um cara lá que era da Digital Foundation, que era o gerente na época lá, que é o... Acho que não vou falar o nome dele aqui, que ele não tá mais no Itaú, mas ele chegou e falou, não, já que eles estão aí, eu vou chamar eles pra conversar com a gente. Eu vou mostrar pra eles o projeto aqui, já que eles estão aí, né? Eu falei, beleza, a gente nem ia lá pra falar com eles. A gente não ia falar com ninguém, né? Porque a gente era de negócio, né? Ele chegou, começou a conversar com a gente, falar. Aí eu falou bem, né? Vendi meu peixe. Ele não sabia o que era a Zup direito. A Zup funciona assim, tal, ente de negócio. Eu já tô aí com isso. Putz, isso que você tá fazendo legal, tá pra montar assim. Não, troquei uma ideia com ele, eu e a menina. Aí eu falei um monte que eu... não modéstia à parte, mas eu consigo falar bem, me vender bem. Falei com ele, não, isso aqui. Aí ele chegou, sabe uma coisa que eu gostei de vocês? Sabe uma coisa? Eu vou falar com o pessoal lá do comitê lá, que eu quero vocês da Zup aqui trabalhando comigo. Aí ele foi lá, pegou o pessoal de engenharia da Zup, que já ia pegar, e trouxe eu e a Táchida para ser PO do Itaú, sendo que não estava previsto. Eu convenci o cara a trazer a gente para ser dessa parte de negócio, porque eu conversei com ele, expliquei e tal, e ele gostou da ideia. Que maneiro. Aí a gente tava falando, já ia ter os engenheiros e tal, e eu, com a minha lábia, falei com o cara, e o cara falou, não, beleza, eu vou trazer vocês aí. Você viu que minha vida é baseada nisso, né? Sim, mas ó, me fala um negócio. Aí você entrou como PO. E como é que foi a virada de chave pra você virar Team Lead? Transformation Lead, sei lá, explica. Isso aí foi... Eu já tava como... Só para dar o contexto aqui, né? Transformation Lead na Zup é um cargo de gestão da Zup, é um cargo de um líder que toma conta dos Zupers, dos analistas. Então a gente sabe pela carreira, por dar feedback, por toda a parte de gestão da carreira do Zuper.
Quando eu tava na ZUP, mas já fazia na ZUP, acho que fazia mais uns um ano, quase 2 anos. Foi em maio do ano passado, de 2020, que eu pensei que eu falei, ó, eu quero mudar. Eu tava como sênior na ZUP, falei, eu quero tentar esse cargo de Transformation Lead. Na época era outro contexto, era Digital Foundation ainda, era outra coisa. E eu cogitei, falei, meu, como é que eu faço? Eu recebi vários feedbacks positivos do Itaú, de como as coisas iam, só que eu não tinha experiência nenhuma ainda na ZUP com essa parte de gestão. Até que chegou uma época que ele falou o seguinte, ó, eu vou te colocar aqui nesse cargo aqui de Transformation Lead provisório, sem você ter o cargo. Você topa? Eu falei, beleza, vambora. Eu fiquei 6 meses atuando com o cargo de Transformation Lead, sem ser Transformation Lead. Então eu comecei a fazer a parte de gestão, comecei a colher feedback, tudo esse monte de coisa. E depois de um tempo, depois de uns 6 meses rodando assim, eu cheguei e falei, ó, seguinte, ó, agora eu quero virar a chave. Aí eles viram, não, beleza, você tem bastante case, já rodou bastante coisa, dá pra virar essa chave. Aí eu virei a chave pra ser Transformation. Então, eu tive um preparo antes, eu não virei meio que da noite pro dia, eu tive todo um preparo antes, aceitei o desafio, porque pode ser que tem gente que não aceite, né, fazer o cargo, fazer toda a parte sem ter o cargo, né, mas pra mim não me importa, eu acho que Sim. As coisas vêm no seu momento certo, sabe? E eu senti que esse preparo me fez bem, porque quando virou a chave, eu tava preparado. Agora, não, acho que você sempre esteve preparado em todas as mudanças que você enfrentou, cara. Ah, isso foi. Isso com certeza. Todas as mudanças que você pode ver que eu comentei, tudo pra mim, tudo era coisa nova, mas todas as mudanças eu consegui me dar super bem. Sim. Graças a Deus eu consegui ter sempre tive esse discernimento assim, de conseguir desenrolar muito bem as coisas, assim, sabe? Sim. Eu acho isso legal. Então, inclusive toda essa parte de gestão, toda essa parte aí, agora no começo do ano aí agora, fui nomeado aí como um dos ZUPs que inspiram lá. Consegui ganhar. Eu vi, cara. Parabéns, velho. A premiação da ZUP, graças ao meu esforço e, foi muitos votos aí, muito esforço da minha parte. E eu, graças a Deus, eu consegui. Então, eu vejo muito recompensado, sabe? Que todo o esforço que eu faço, toda a estratégia que eu traço, acaba sempre dando certo, porque eu acabo conseguindo influenciar as pessoas e fazer as coisas acontecerem. Até hoje tem líder na ZUP que me chama para ajudar eles, a aconselhar. Então, eu vejo que as coisas estão no caminho certo, assim, mas eu ainda vejo que tem muito que melhorar ainda, né? Mas eu vejo que as coisas estão caminhando. Não, eu acho que quando a gente fala de coragem, você é um homem de coragem mesmo. Isso você pode assinar. Mas, cara, eu tô, assim, eu queria falar um monte de coisa. Queria falar da banda. Qual que é o nome da sua banda? Banda La Miséria. La Miséria. Já procurei já, gente. Quem estiver vendo aí, ó, descarrega no rock. Rockinho. Eu vi Carlos dos Missionários vocês tocando, né? É isso aí mesmo. Rockinho nacional. Alto nível lá. Mas, cara, assim, já passou de 1 hora. Caramba, eu falo, hein, mano. Não, foi maneiro. Só que, assim, eu também não... um ritual que eu tenho aqui no canal é aproveitar o máximo que eu posso do entrevistado, né? No caso. Entrevistado não, que a gente tá batendo um papo, né? Uhum. E assim, aí eu fiquei aqui pensando, eu falei, caraca, o que eu vou perguntar? Porque eu sempre peço 3 dicas, 3 dicas. Eu falei, eu queria falar sobre transição de carreira, só que, cara, não. Mas no final eu mudei de ideia, falei, não. Eu vou pedir 3 dicas, ó. Porque assim, cara, eu não sabia, e eu aprendi, e eu aprendo mesmo, e viro destaque, até aí tudo bem. Só que, cara, se você não tiver a oportunidade de entrar, nada disso vale. Você tem que entrar. E aí, assim, eu vou te pedir 3 dicas para o profissional de TI de como ele conseguir essa oportunidade. Aí você pode falar o que você quiser sobre a entrevista, sobre a preparação, mas eu quero assim, muita gente fica reclamando, eu não tenho oportunidade, o pessoal só quer gente com experiência, e você provou aqui no nosso bate-papo que para você isso não foi verdade, não. Tipo, a gente só quer sênior. Pra você não era sênior em nada, eu acho. Em todas as transições. Nunca fui. Então, assim,
Eu quero 3 dicas pro cara que precisa de oportunidade. Como que ele conquista a sua oportunidade, como que ele conquista a vaga. O que você pode falar pra gente? Eu acho que são 3 pontos que eu julgo os principais quando eu vou procurar ver de oportunidade. Primeira coisa, a pessoa tem que se comunicar bem. Isso é essencial para tudo. Porque se você não se comunicar bem, você não vai conseguir estar bem na entrevista. Você pode ser o melhor, você pode ser o cara especialista em tudo. Tem que ter soft skills, é o principal de tudo. Muito mais do que o hard skill. O hard skill, lógico, é o seu currículo lá. O cara vai bater seu LinkedIn, hard skill. Putz, faculdade, curso, não sei o que lá. Mas isso é o soft skill. Eu consegui muitas vagas mais com soft skill do que com hard skill. Sim. Então, eu vejo que a gente precisa pensar muito nessa parte que nem sempre o curso ou a graduação vai ser o ponto principal que vai te ganhar na entrevista. Então, eu acho que praticar, conversar muito com as pessoas, conseguir ser desenrolado em questão de trocar uma ideia, de conversar, de conduzir uma conversa, eu acho que tudo isso é prática. Quando eu comecei minha carreira, eu tinha vergonha até da minha sombra. O telefone tocava, eu suava, de nervoso de atender o telefone, que eu tinha vergonha. E fui praticando. E isso foi o que me fez ganhar muitas coisas. O segundo ponto que eu vejo é você estar muito antenado no mercado. O que é a bola da vez agora no mercado? Ah, é isso aqui? Então, a sua transição de carreira tem que ser nesse momento. Porque no momento que você vai pegar uma vaga, quando ninguém é sênior naquela área, está começando a entender aquela área agora, talvez aquela seja a sua hora de você tentar aquilo. Porque o seu nível de competição vai ser muito menor. Então você vai ter muito mais chance de conseguir. Todas as vezes que eu mudei de área alguma coisa, muitas vezes foi às vezes que aquela área não estava bombando. A área estava começando a crescer. Eu falei, opa, talvez agora é a hora. Porque todo mundo que vai estar fazendo entrevista vai estar praticamente, entre aspas, né, todo mundo no mesmo nível. Agora, depois que começa a rodar muito tempo a área e você quer migrar, esquece. Porque vai ter muita gente boa no mercado, aí sim, o sênior e o júnior vai falar, putz, você é muito júnior, não dá. Mas, e quando começou, igual quando eu comecei? Então, praticamente todo mundo era no mesmo nível que eu. Lógico, entre aspas, né, mas não tinha ninguém que você fala, nossa, esse cara aqui é o já ganhou, Master, né? Mas já ganhou, Master já conquistou Blaster. A vaga. Então eu vejo que assim, tem que analisar sempre o mercado para saber a hora da sua transição de carreira, quando você vai entrar, se aquele é o momento certo para você. Analisa, putz, aquele mercado está inflado, putz, talvez eu tenha que estudar um pouco mais, putz, talvez eu tenha que melhorar isso. Então, eu acho que tudo é válido, porque eu acho que isso é um dos pontos que eu considero mais importante, sabe? Antenado o tempo inteiro e tem que ler muito. Eu acho que o outro ponto que eu sempre falo, que eu comentei aqui também, é sempre estudar o que você vai fazer no momento. Eu quero ser um programador Java, então estude Java, não vai estudar gestão de pessoa. Ah, vou trabalhar com Kotlin, então não vai estudar, não vai estudar iOS. Vai estudar o que você está fazendo agora. Faça o agora. Faço depois que você, estou seguro, o meu próximo passo da carreira é fazer isso. Aí eu vou estudar outra coisa, mas pense no agora. Eu acho que a minha carreira, eu falo por minha experiência, todas as vezes que eu subi na carreira, que eu consegui algum destaque, foi porque eu estava estudando, porque eu estava praticando o agora. Então eu deixava de olhar o futuro, em certo ponto, porque ainda ia chegar, para tentar resolver o agora. Então eu acho que assim, se a pessoa tem essa visão, estudar o agora, pensar no que ela está fazendo agora, olhar muito bem o mercado, como as coisas estão, o que o mercado está pedindo. O que eu fazia muito quando eu ia procurar emprego, inclusive isso é algo que eu até comento com muitas pessoas, tipo assim, eu quero virar um UX, um designer. Mas o que o pessoal de design está estudando? O que eles têm de portfólio? Eu entrava na internet, olhava, legal, então é isso que eles estão estudando, então eu vou começar a olhar isso. Quando eu entrei nas outras, eu falei, o que os PMs estão estudando? O que os PMs do Nubank estão estudando? Eu entrava no perfil deles, no LinkedIn, olhava o que eles faziam, como que eles escreviam, eu falei, então talvez esse seja o caminho. Então, mirava um referencial ali de sucesso. Esse meu referencial de sucesso, lógico, sucesso tangível, né? Não vou mirar o Bill Gates lá, que Sim. Não dá, né?
eu mirava muito para isso. Então eu falei, putz, então talvez essa seja a tendência de mercado. Então são algumas coisas que eu sempre faço. Hoje em dia, não, eu estou bem empregado, estou muito feliz na ZUP, mas é algo que eu sempre faço que na minha carreira deu certo. Não posso falar por todo mundo, mas na minha carreira, se eu fosse dar 3 dicas aí, eu acho que essas dicas aí iam ser mais que essenciais para conseguir qualquer tipo de emprego. Mesmo você não sendo a pessoa mais senior de todas. Porra, excelente, Café. Foi uma aula, não foi 3 dicas, foi uma aula. Se a galera prestar atenção nas entrelinhas, eu acho que tá aí, cara. Eu acho que você falou tudo. Assim, eu não tive tantas trocas assim, de emprego, mas nas trocas que eu fiz, eu me baseei em algo parecido com o que você falou. Então, se funcionou pra você, funcionou parecido pra mim e pode funcionar pra mais alguém. Por isso que eu falo assim, você estar no lugar certo na hora certa é porque você tomou a decisão na hora certa. Sim. Então, é isso que manda. Não é a sorte, né? Pô, você sorte. construiu aquele momento ali. Isso, exatamente. A hora certa, o lugar certo, é a decisão na hora certa. Você tomou a decisão na hora certa, você vai estar no lugar certo na hora certa. Isso é fato. Isso é fato. Quando começou a surgir essa parte de PO, putz, era novidade, aí falei, agora eu vou, fui. Depois chegou uma hora que tinha PO, você balançava a árvore e caía PO. Aí ferrou, né, pra você entrar no mercado, né? Como é que você vai entrar nessa hora? Então, eu te falo, tudo tem que ter tem que dosar. Se você for entrar no mercado depois, então eu tenho que ser melhor que esses caras. Então estude e se vire. Mas aí começa a ficar um pouco mais difícil, né? Sim, cara, falou tudo. Pessoal, Café, obrigado, velho. Obrigado pelo seu tempo aí, disponibilidade. Que papo bacana. Tomara que a galera curta aí. Obrigado mesmo. Obrigado. Não tem como eu agradecer isso, não. Que esse prazer foi todo meu. Desculpa, gente, que eu falo pra caramba, eu me empolgo aqui. O Rafa nem conseguiu perguntar direito. Nada, mas era isso que eu queria. Não tem pergunta, cara. Não tem entrevista. É um bate-papo. Eu curti. E, pessoal, obrigado aí quem assistiu. Eu conversei aqui com um cara que tem no nome 2 coisas que muita gente gosta, que é games e café. A gente nem falou de games, né, cara? Podia ter falado um pouco. De café a gente falou. De café a gente falou. Ó, valeu, brigadão. Tchau, pessoal. Valeu, gente.